O diabético pode, ou não, comer açúcar mascavo? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Jorge. E nesse vídeo eu vou ajudar a esclarecer essa questão. Mas antes eu conto com a ajuda de vocês, para que nossas dicas cheguem a milhões de pessoas e assim as ajude a lidar melhor com as diabetes. Para isso, é simples, curta esse vídeo, e se não for inscrito, se inscreva no canal. Bom, vamos lá. A diabetes é caracterizada pelo descontrole dos níveis de açúcar no sangue. Isso porque o quadro da condição é desenvolvido quando o organismo não é capaz de produzir insulina ou não consegue utilizar adequadamente o hormônio que produz. Ela trabalha justamente no controle da quantidade de glicose encontrada no sangue. Para não sofrer complicações provenientes da elevação das taxas de açúcar no sangue, como danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos, ao ser diagnosticado com a doença, a pessoa deve seguir o tratamento indicado pelo médico. Entre várias medidas a serem tomadas, você deve fazer adaptações na sua alimentação, de modo que a dieta favoreça o controle dos níveis de glicose no sangue. Mas o diabético pode comer açúcar mascavo? Se a diabetes traz o descontrole das taxas de açúcar no sangue, então quem tem a doença não pode ingerir açúcar, certo? Bom, é importante saber que não é o açúcar que causa a diabetes. Ela é desenvolvida por conta de problemas relacionados à maneira que o corpo utiliza a insulina. Além disso, no caso da diabetes do tipo 1, o problema surge, entre outros fatores, por questões genéticas. Já em relação à diabetes do tipo 2, a Associação Americana de Diabetes explica que um dos maiores fatores de risco para o surgimento da doença é o excesso de peso, que pode ser motivado pelo consumo em excesso do açúcar através de guloseimas. Segundo a associação, no passado as pessoas com diabetes eram aconselhadas a evitar o açúcar por completo. No entanto, agora a convenção é que os diabéticos reservem os doces cheios de açúcar para ocasiões especiais e raras, e baseiem a alimentação em comidas mais nutritivas, como vegetais, grãos integrais, frutas, produtos laticínios livres de gorduras, peixes e carnes magras. E onde o açúcar mascavo entra nisso tudo? Como saber se o diabético pode comer açúcar mascavo ou não? Bem, a Associação Americana de Diabetes lista o ingrediente com um dos adoçantes com calorias e carboidratos. Para a organização, enquanto o tipo de carboidrato consumido afeta os níveis de glicose no sangue, algo que exerce ainda mais interferência neste sentido é a quantidade da substância que é ingerida. Vale lembrar que os carboidratos são formados por blocos de moléculas de açúcar e adquirem forma de açúcar depois de passar pelo sistema digestivo. Depois disso é que eles são utilizados como fonte de energia por parte do corpo humano. Uma colher de sopa de açúcar mascavo, 5 gramas, é composta por 4,7 gramas de carboidratos. Essa é só um pouquinho a menos que a quantidade de carboidratos presentes no açúcar refinado. Então, o mesmo cuidado que o diabético deve ter com açúcar branco refinado, também deve ter com açúcar mascavo. Muitas pessoas consideram que o açúcar mascavo, embora mais saudável, tem um poder de adoçar menor do que o açúcar refinado. Sendo assim, para adoçar um suco ou receita qualquer, pode ser necessário que a receita fique com mais carboidratos, o que não é muito bom. A recomendação da Associação Americana de Diabetes é que o limite do consumo de carboidratos fique entre 45 gramas e 60 gramas para a maioria das pessoas. Entretanto, a própria organização afirma que o organismo de cada pessoa responde de uma maneira em relação ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Isso significa que a quantidade máxima ideal de carboidratos que cada diabético deve consumir difere de caso para caso. Daí a importância de ter o acompanhamento de um médico e nutricionista, e conhecer qual é o limite indicado para o seu caso em particular. É importante você saber, pessoal, que o açúcar mascavo não é classificado como uma fonte preferencial de carboidratos, porém você pode, desde que, muito importante, seja utilizado com sabedoria e moderação.
Por exemplo, você vai comer um docinho ou sobremesa feita com o açúcar mascavo. Então, para que isso não prejudique o controle da diabetes, a regra é cortar outra fonte de carboidratos presente na refeição. É como se fosse uma troca. Vamos supor que você deseje comer biscoitinhos tipo cookies no lanche ao lado de um sanduíche de frango na hora do jantar. Para comer o cookie sem causar problemas, será necessário trocar o pão utilizado no sanduíche por um com menos calorias e menos carboidratos, ou utilizar uma fatia no lugar de duas. E então, o que você achou? Você gosta de açúcar mascavo? Já utilizava? Ou então vai começar a utilizar? Comente sua resposta. É importante frisar que a ingestão do açúcar mascavo para os diabéticos está liberada, desde que a sua quantidade nutricional seja levada em consideração na hora de contar as calorias e carboidratos que podem ser consumidos em cada dia, conforme o que foi indicado pelo médico e nutricionista. Antes de finalizar, vou deixar uma dica extra. É um método criado por um médico especialista, que vai diminuir a sua diabetes tipo 1 em 83% e reverter a sua diabetes tipo 2 em 4 semanas. O link para você conhecer o método tá aqui na descrição desse vídeo. Você que sonha e deseja viver melhor, aproveitar melhor a vida, sem ter grandes limitações do que comer e beber. Clique no link e conheça o método. Por hoje é isso, se cuidem e até o próximo vídeo.